Meus irmãos, a paz do Senhor, quero nesse momento ser grato a Deus por nós estarmos aqui hoje reunidos na nossa EBD. Deus está nos dando mais essa grande alegria, mais esta grande oportunidade para adorar, louvar, ser grato e buscar. Todos os cultos eu tenho dito essas 4 palavras para que assim nós possamos entender que em primeiro momento, em qualquer tipo de culto ou de estudo, nós estamos aqui para adorar, depois para louvar, agradecer Ele pela oportunidade e sim, depois nós iremos buscar aquilo que precisamos. Para iniciarmos a nossa EBD nesse dia, vamos estar orando e clamando a Deus que Ele nessa escola bíblica dominical venha revelar e nos ensinar verdades que nós precisamos. Meu Deus, quero te agradecer neste momento por esse dia, por esta oportunidade. E agora, meu Deus, a igreja do Senhor, o teu povo, os teus filhos, estão reunidos para nós aprendermos da tua boa e maravilhosa palavra. Que assim o Senhor neste dia, nesta manhã, na nossa EBD, venha revelar e nos ensinar verdades que ainda nós não sabemos, mas que o Senhor tem para nos ensinar. Eis-me aqui, eu dependo de ti, necessito do Senhor. Direciona-me e conduz-me e fala, segundo o teu querer, a tua vontade. Dependo exclusivamente de ti. Senhor, tenha de bondade assim de nossas vidas e venha revelar a tua grandeza no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos seguindo então aqui na palavra de Deus, mas antes vamos estar louvando, porque a princípio, como sempre falamos, é adoração e louvor. Vamos estar louvando. O Ministério Louvor vai estar adorando a Deus aqui com o hino da harpa e eu já volto com você para nós hoje, nesse dia, estarmos estudando a preciosa palavra de Deus. Nós vamos estar aprendendo coisas importantíssimas para a nossa vida, né? Que é a palavra do Senhor. Como hoje é o dia 26 de junho, vamos estar estudando. A crise também é oportunidade de recomeço. Ministério Louvor adorando, já volto com você. Se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde
graças a Deus que temos a oportunidade de louvar e Deus recebeu o nosso louvor. Agora, meus irmãos, vamos nós imediatamente para a nossa EBD agora de manhã. Pega a sua revista, lição de número 4, pega a tua Bíblia, abre o teu coração e vamos nós para a palavra de Deus, que Deus tem algo para revelar para cada um de nós. 26 de julho, lição de número 4, crise também é uma oportunidade de recomeço. Eu preciso dizer aos irmãos, a palavra crise, algumas das vezes provoca medo, pavor, angústia, ou até mesmo dizer um desespero total, porque nós imediatamente olhamos a palavra e deixamos que ela nos domine. Aí que está a grande necessidade de nós dominarmos as coisas e dominarmos aquilo que porventura tenta nos transmitir. Então eu tenho dito constantemente que nós não estamos em crise, a igreja não, o templo do Espírito Santo não, você não, nós estamos em Cristo. Aqui a proposta do autor é mostrar para nós que ainda que o mundo sim esteja em crise, ainda que tenha um reflexo em nós, mas nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, também não significa que estamos longe, estamos livres de adversidades, não é nada disso. Mas só que a minha visão, a minha fala, a minha determinação é Cristo, e não a crise. Tudo tem uma questão do psicológico. Se eu permitir que alguma coisa afete a minha mente, eu costumo dizer e sempre estou dizendo isso, cuidado com a mente, pois a mente mente. A nossa mente, irmão, se a gente não deixar Cristo dominar ela, ela vai mentir, ela vai manipular e nós iremos sofrer grandes dores por decisões erradas, por pensamentos errados, por atitudes erradas, porque é a mente que governa. Então nós precisamos de ter a mente de Cristo para que de fato essas coisas não venham nos dominar. Então, primeira coisa que eu quero aqui destacar para os irmãos, que nós, eu e você, estamos em Cristo. Isto não significa que estamos livres de adversidade, não é nada disso. Mas só que na minha mente, no seu coração, no meu coração, estamos em Cristo. E Cristo cuida dos seus nos mínimos detalhes. Também tem dito isso constantemente. É interessante que isso já afetou até o Brasil. Algumas pessoas que a gente conversa aí, se já me conhece, já vai falar, como é que o senhor está, pastor? Eu estou dizendo, Jesus cuida de mim. E eles lá falam, Jesus está cuidando de mim também nos mínimos detalhes. Jesus cuida nos mínimos detalhes. Então, irmãos, só quero deixar isso bem claro para os irmãos, que aqui a proposta do autor é mostrar para nós que as adversidades têm como superar, que as adversidades têm como vencer, ainda que existe crise, mas só que eu e você estamos em Cristo. Quem está em Cristo, Jesus cuida, Jesus ampara, Jesus sustenta. Então, precisamos nós colocar isso em nosso coração, em nosso vocabulário, ainda que esteja difícil. Nós vamos aqui hoje aprender com Ruth, irmãos, enfrentando fome, enfrentando adversidade, enfrentando discriminação, porém, estava crendo em Deus, acreditando em Deus, e Deus é o provedor, Jesus é o provedor, e nós precisamos de voltar a nossa fé para isso, para poder aproveitar, vamos falar essa palavra aproveitar, vou tirar a palavra aproveitar para não ser oportunista, né? Mas o momento em que estamos vivendo é pegar a oportunidade que existe e recomeçar, irmãos. Olha, a crise em si, agora sim vamos falar propriamente da palavra, a crise em si, ela abre portas para oportunidades. Ela abre portas para a oportunidade para recomeçar. O que é esse recomeço? Quer dizer que tinha alguma coisa, que possuía alguma coisa, mas que ao longo da adversidade perdeu isso. O que você tem que fazer? Recomeçar, irmão. Se nós ficarmos pelos cantos, se nós ficarmos depressivos, deixar que a depressão nos domine, nos colocar lá embaixo, irmão,
Você não pode deixar que esse momento te coloque lá embaixo. Ei, você é filho de Deus. E todo filho de Deus, ele tem vigor, ele tem graça, ele tem direção, ele tem proteção de Deus, ele tem ajuda de Deus. O que ele tem que fazer? Pegar e recomeçar. Não é nós ficar pensando como é que eu vou fazer. Pode até pensar, orar, mas tem que ter atitude. Se aqui Ruth, Noemi não tivesse tido a atitude, nós não estaríamos hoje aqui estudando e aprendendo com seus exemplos. Então a crise é uma oportunidade para recomeçar. Então hoje aqui nós iremos aprender a palavra recomeço. Só que para nós recomeçarmos, a gente não pode deixar a crise nos dominar, mas sim Cristo nos conduzir. É esse que é o grande segredo. Aqui, vamos de novo aqui, deixa só eu frisar mais uma vez, que é recomeço. Porque Noemi foi para as terras de Moabe, lá morreu o marido, morreu os filhos, um dado momento ela tem que voltar. Essa história nós vamos estar aprendendo aqui, um dado momento ela volta, só que eles voltam exatamente o pensamento, eu tenho que continuar, eu tenho que recomeçar. Irmãos, vamos nós aqui nesse momento também entendermos, nós já estamos aqui há 100 dias, praticamente, sem estar nos templos. Nossa igreja, a Catedral das Assembleias de Deus, aqui na nossa sede, nós fazemos culto todos os dias, 3 vezes ao dia. Este culto que fazíamos, né, durante esse período nós estamos fazendo, 3 vezes ao dia, é para assim nós adorarmos a Deus. Mas agora, quando nós terminarmos esse momento em que nós estamos isolados, socialmente, evitando aglomeração, vai haver um recomeço. E nós vamos recomeçar com as nossas atividades, claro, tudo dentro das normas, mas nós vamos recomeçar. Aqui que está a grande questão, irmão, recomeço. Nós vamos recomeçar de uma forma diferente, vai ter recomeço de forma diferente. Nós vamos começar a evangelizar de forma diferente, porque vai ter tudo agora coisa nova. Na verdade, o planeta agora vai ter algo novo e nós precisamos recomeçar. A igreja não parou, nós não paramos. Temos culto todo dia, tem escola dominical, tem doutrina, eu tenho reunião de obreiros, faço videoconferência, não é presencial. Eu tenho reunião de obreiros, resolvo todas as questões do campo através de videoconferência, reunião com o departamento, com videoconferência. Nós estamos trabalhando, a igreja está trabalhando, nós estamos fazendo. No entanto, meus irmãos, agora é uma oportunidade para recomeçar. Se você ainda não teve esse entendimento, hoje aqui nós vamos ver que Noemi volta para a sua terra para ter um recomeço. E hoje nós estamos aprendendo a história dela. Tanto é que a história de Ruth se envolve com a história de Cristo. Se envolve com a história de Cristo, se envolve com a minha vida e com a sua vida. Olha o que é o recomeço. O recomeço, quando a gente está em Cristo, nós recomeçamos, Deus vai nos dando força, nos dando direcionamento para alcançar coisas maiores e melhores. Glória a Deus. Vamos nós lá então para os nossos slides. A crise também é uma oportunidade para recomeço. Vamos para o texto áureo. Texto áureo. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1:14. Verdade aplicada. A felicidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Irmãos, verdade aplicada. Felicidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. O que quer dizer isso? Vamos pegar aqui o texto de referência com a verdade aplicada. O texto de referência. Noemi, ela reúne com as suas noras, e em dado momento ela fala o seguinte: vocês pertencem a essa terra de Moabe, vocês são daqui, vocês têm família aqui, então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para a minha terra
eu vou voltar para a minha parentela, vamos falar assim, e vocês voltam para a parentela de vocês, que não tem como vocês prosseguirem, eu não sou velho, não tem como mais ter filho, assim, essa história. E quando ela fala isso, uma de suas noras diz, beleza, então eu vou voltar para minha casa. E a outra diz, não, eu vou com você. Aí que está a grande questão. A felicidade, o que quer dizer? Uma olhou a dificuldade, a outra olhou a oportunidade. Quando nós olhamos a circunstância, um momento, a felicidade, irmãos, estará enraizada dentro da gente, que nem mesmo a crise, nem mesmo a falta de alguma coisa, porque aqui estava também falta, nem mesmo em falta de alguma coisa, irá arrancar a felicidade da gente, irá arrancar a alegria da gente. Nada pode me separar do amor de Deus, nada pode separar do amor de Deus, meu irmão. Quando nós estamos em Cristo, a felicidade é plena e não é momentânea. Faltou alguma coisa aqui, mas eu estou feliz com Jesus. Está em falta alguma coisa aqui, mas eu estou em Cristo. Quem está em Cristo e quem tem esta felicidade plena, irmão, ele é vitorioso. Olha só, todos nós desejamos e queremos ser vitoriosos. Mas muitas das vezes nós não queremos lutar, queremos que alguém lute por nós para nós termos aquilo com facilidade. Irmão, nenhuma vitória é considerada vitória se antes não lutarmos habilmente para termos a vitória. Só é considerado vitória quando a gente luta. Quando a gente vai para a batalha, quando a gente vai para a guerra, aí sim que nós iremos vencer, porque aquele que está em Cristo, ele não é derrotado, ele vence. Aí sim teremos vitória, irmãos. A vitória só é considerada vitória a partir do princípio que nós lutamos para poder conquistar. Então, esse momento que o mundo prega para a gente, ensina para a gente, que as mídias hoje, as redes sociais, os jornais escritos e os televisíveis, enfim, comentarista, sempre dizendo uma mensagem pessimista, uma mensagem que não tem jeito, uma mensagem que está o caos, uma mensagem que não há possibilidade de haver progresso econômico. Irmão, nós não podemos deixar isso nos influenciar. Primeiro que eu e você estamos em Cristo, então a minha felicidade não está em ter somente coisas, a minha felicidade está em que Cristo está na minha vida, em que Cristo está na sua vida. Esta é a felicidade plena. E a felicidade, irmãos, ela é da forma integral. Eu tenho Cristo, e a minha felicidade plena, é o patamar principal de tudo isso. Tenho meu nome escrito no livro da vida, tenho certeza da minha salvação. Essa é a minha alegria plena. E depois, alguma coisa que eu conquistar aqui me provoca alegria? Sim, me provoca alegria. Um problema que eu tenho aqui, eu oro a Deus, eu clamo ao Senhor. Um momento que estou vivendo aqui de adversidade, de crise, como estamos até vivendo agora, eu falo com o Senhor e Jesus resolve o meu problema, me provoca felicidade, sim. Mas se, no entanto, não for de imediato, irmão, a minha felicidade plena, que está em Cristo, ela dominará tudo, irá suprir todas estas faltas. Como é que o crente continua feliz em meio às dificuldades? Porque Cristo está na vida dele. E Cristo estando na vida do crente, isto vai suprir todas as suas necessidades. Então aqui, a felicidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Aí deixa eu dizer aquela frase que eu sempre digo: Jesus cuida de mim, irmãos. Você pode dizer aí também. E ainda afirmo, nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes que Jesus cuida de nós, meus irmãos. Então, a minha felicidade plena irá proporcionar a mim e a você, que é a plena que está em Cristo, de ter vitórias sublimes, relevantes,
magníficas. Glória a Deus. A gente já fica empolgado, né? Vamos para o texto de referência. Texto de referência, Ruth, capítulo de número 1. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco a benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Assim, Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Meus irmãos, nós não vamos esboçar comentário no texto de referência, que nós estaremos trabalhando os tópicos ali. Primeiro porque se a gente ficar no texto de referência é riquíssimo e a gente acaba não tendo tempo de ir nos tópicos, tá bom? Então vamos para os tópicos que vai fazer uso do texto de referência, ok? Então vamos lá. Glórias a Jesus. Isso nos dá ensinamento e nos mostra o que nós, na verdade, precisamos de estar na presença do Senhor. Vamos lá, a introdução, através dos slides que nós estamos mostrando, os slides justamente para dar facilitar o entendimento do estudo de hoje. Vamos para a introdução. Mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi, decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempo de crises. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Essa parte da introdução que deixa umas frases, umas palavras, mostrando o que vai ser os tópicos, né? É interessantíssimo o que o autor deixou aqui. Olha só essa palavra aqui na parte da introdução. Mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada com o testemunho de Noemi. Olha o que é isso, irmão. A Ruth, por ser moabita e não israelita, não conhecia Deus, mas ela passou a conhecer Deus porque ela entrou na família de que tinha fé em Deus, que vivia para Deus e caminhava com Deus. E Noemi, por ter essa convivência com Deus, passou a mostrar isso para suas noras. Uma delas pegou, outra não se apegou tanto. Uma delas viu o testemunho de Noemi, e eu quero dizer para você que foi através do testemunho de Noemi que foi a influência para Ruth acompanhar Noemi. Então ela permitiu que o testemunho, ela se encantou com o testemunho de vida, com o testemunho de fala, com o testemunho das histórias de Israel, que Noemi com certeza passou isso para Ruth, para Orfa também. Com esse testemunho desta ação de Deus, nesse exato momento Ruth abandona aquilo que ela cria, que eram os seus deuses, e passa a crer em Deus. Mas foi através do testemunho desta família de Noemi. Irmãos, olha só, o que é testemunho? O testemunho levou a Ruth a fazer uma escolha que mudou a história da vida dela. O testemunho de Noemi, aí o testemunho de Noemi, repito, testemunho de vida, testemunho de fala mesmo, contando as histórias de Israel, as histórias de Deus, como Deus protegeu, como Deus guardou, como Deus livrou, como Deus levou Israel para Canaã. Então, naquele dado momento,
Ruth, ela fica impactada com a ação de Deus em favor do seu povo. Então, através desse testemunho, Ruth se encanta e abandona o que fazia ou o que acreditava e volta-se para Deus. Ela abandona tudo e vai seguir a sua sogra. Aí, irmãos, eu preciso abrir aqui um parênteses e dizer a você que testemunho é tudo. Testemunho de vida é tudo, porque o testemunho pode influenciar pessoas para vir para os pés de Jesus, para ter um recomeço com Jesus, para sair da crise e vir para Cristo. É testemunho. Você tem deixado Deus te usar aí, aonde você está, através de testemunho de vida, através até de fala mesmo, mas a maior e melhor mensagem não é aquela que é falada em microfone, não é aquela que fala através dos lábios, mas é aquela que é de testemunho de vida. Essa sim é a maior e melhor mensagem. Foi isso que levou a Ruth a encantar-se com Deus de Israel e sair de onde ela estava e acompanhar a sua sogra e ir para outra terra que não era o seu povo. Mas ela aqui no texto de referência, ela diz: olha, para onde tu for, eu irei contigo. Aonde você dormir, irei dormir contigo. Irei ficar lá contigo. O seu povo será também agora o meu povo. O seu Deus será agora o meu Deus. Olha o testemunho. O testemunho impactou a fé dela, mudou ela. Ela recomeçou em meio à adversidade. Irmãos, deixe o seu testemunho impactar pessoas para vir para os pés do Senhor Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. A gente empolga, né? A mensagem de Deus é maravilhosa, né? Vamos para os slides aqui, por favor, antes de nós entrarmos até aqui nos tópicos. Aqui, é importante isso daqui, é muito interessante essa ordem aqui, é meramente só para a gente ter uma noção, tá? Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Olha só, o período do acontecimento de Ruth é o período em que não havia rei. Os reis vêm bem depois. Nesse período ainda é o período teocrático. O governo teocrático é o governo de Deus, Deus o próprio governando o seu povo. Depois vem com Saul a monarquia, aí deixa de ser governo de Deus para ser um governo humano. Tanto é que Deus fala até com Samuel: olha, Samuel, não estão rejeitando você não, estão rejeitando é a mim. Irmãos, aí eu sempre digo isso também, tenho dito isso em todos os lugares que passo. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser teocrática, ou seja, governada por Deus. Ela não pode ser democrática, governada por homens. Claro que Deus vai usar homens, não é nada nesse sentido também de que Deus não vai usar, não é nada disso, que Deus vai descer e vai governar a igreja, não. Mas o comando, a direção da igreja é de Jesus, é Ele que tem que comandar. E nós que estamos liderando, nós temos que deixar Deus governar, para que Ele possa nos direcionar, porque tem que ser governo teocrático. Governo teocrático, aí eu vou dizer agora a prova disso, é a igreja mesmo. A igreja existe há mais de 2000 anos, a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque é teocrático. Vamos voltar lá nos reis? A monarquia acabou, irmãos. Só houve 3 monarquias unidas, que foi Saul, Davi e Salomão. Depois não existiu mais, se dividiu, porque entrou o governo do homem. Entrou o governo do homem, sempre vai dividir, mas a igreja é do Senhor Jesus, irmãos. É Ele que governa. Por isso que ela não pode se dividir, por isso que ela não pode se fragmentar, por isso que ela não vai ser destruída, porque portas nenhuma do inferno prevalecerá contra a igreja. Ok? Vamos lá, ordem cronológica dos livros. Aqui no slide, eu preciso dizer isso aqui para vocês, só mostrar esse mapa aqui na ordem cronológica dos livros, né? Na área teológica, sempre estamos falando que o primeiro livro a ser escrito é Jó, Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Números, Josué, Juízes, Ruth. A ordem seria praticamente essa daqui. Isso aqui só para a gente ter uma noção, tá bom? Só para vocês terem uma noção, depois os irmãos podem pesquisar lá até melhor. Fica aqui uma dica de pesquisa a respeito disso aqui. Isso aqui é só para efeito de conhecimento, tá? Efeito de conhecimento para que nós possamos entender o que Deus assim faz e age em nossas vidas. Depois tem aí a divisão dos reinos, né?
tem a divisão dos reinos que se é chamado o Reino Unido, que são as 12 tribos governadas por um único rei, que foi Saul, Davi e Salomão. Depois disso se divide 2 tribos consideradas Reino do Sul, 10 tribos é considerado Reino do Norte. Daí adiante nós iremos viver outro tempo, né, de Israel, porque houve essa divisão. Entrou o governo do homem, a divisão. Aonde a divisão é governo de homem, não é governo de Deus não. E tem gente que vai com a desculpa ainda, Deus mandou. Irmão, Deus não divide, gente. Presta atenção nisso. Deus não divide. Não, Deus mandou eu ir para lá. Deus não divide. Deus quer unidade, porque o que está escrito no Salmo 133, então, com banho com suave é que os irmãos vivem em união. Por que Deus inspirou o autor para escrever isso? Irmão, Deus não divide. Quem divide é homem. Não vem com essa falácia que Deus mandou coisa nenhuma não. Isso é coisa da cabeça. Deus não divide nada. Deus quer unidade e vivemos unidos na presença dele. Vamos prosseguir. Glórias a Jesus. Importante também, o livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. Importante, o nome de Ruth significa amizade, e está aqui no texto de referência. Ela era moabita, os moabitas eram adversários de Israel. Os moabitas, os amonitas, não permitiram o povo de Israel passar por suas terras quando eles estavam deslocando para Canaã. Números 20, verso 19. É interessante a gente entender isso daí, que Ruth era uma moabita do povo que foi inimigo e era inimigo de Israel. Olha que coisa. Se houvesse sido observados os preceitos da lei, Ruth jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. Jamais através dos recursos legais, né? Não poderia fazer, mas Deus é aquele que muda toda a história. Vamos entender a história dos moabitas e a história dos amonitas, que está aqui nesse mapa também, nesse slide. É muito importante isso para a gente entender. Os moabitas e os amonitas é da descendência de Ló. Todo mundo conhece Ló, que era sobrinho de Abraão. Naquele momento em que Sodoma e Gomorra foi destruído, ele teve que sair com a sua família e a esposa dele virou estátua de sal porque olhou para trás, e depois ali houve uma ação incestuosa de Ló com as suas filhas, né? E através desta ação incestuosa acontece o nascimento dos moabitas e dos amonitas. Olha nesse mapa aí que interessante. Ló, relação incestuosa da filha mais velha, que procede de Moabe, Gênesis 19, 37, pai dos moabitas. E ação incestuosa com a filha mais nova, vem Ben-Ami, que é Gênesis 19, 38, que é o pai dos amonitas. Então esses dois têm a descendência de Ló, que era sobrinho de Abraão. Tem também uma raiz, né? Uma raiz sanguínea, vamos falar assim, de mistura de uma família só que era de Abraão. Porém, os moabitas e os amonitas não serviam a Deus, mas sim os seus próprios deuses, não seguiu a ação que foi de Abraão, né? De servir um único Deus. Esse mapa aqui é somente para dar essa noção. Quem eram os moabitas? Era da descendência de Ló com sua filha mais velha. Quem eram os amonitas? Da descendência de Ló com a sua filha mais nova. Vamos lá. Tópico de número 1, nós precisamos agora, vamos partir para a lição, nosso tempo já foi. A fé nos leva a lugares inimagináveis. Por uma atitude de fé, Ruth, uma moabita, passou a figurar na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi, irmãos. Presente na genealogia do Senhor Jesus, irmãos. Olha o que aconteceu. A fé, como está aqui o tópico, a temática do tópico, do primeiro tópico, tópico número 1, a fé nos leva a lugares inimagináveis. Irmãos, ela imaginava que hoje, aqui em pleno século XXI, a gente estaria falando dela? Não tem como saber disso. É o que ela estava fazendo ali, é procurar servir a Deus naquele exato momento e sobreviver. As duas coisas. Ela está servindo a Deus, acompanhando a sua sogra, porque a sua sogra deu testemunho para isso, e ali sobreviver. Era a questão de sobrevivência. Mas através da fé dela, através da atitude dela, através da fala
em que ela transmite aqui no texto de referência, no versículo 16, enquanto Orfa volta para suas famílias e ela permanece com Noemi, dizendo, versículo 16, 1,16 de Ruth, disse porém Ruth, não me instes para que eu te deixe, me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Ela está falando de viagem, eu vou com você. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, ou seja, eu vou sair desse povo aqui, eu não pertenço mais a esse povo, eu vou para o povo seu. O teu Deus será o meu Deus. Então a fé dela estava depositada em Deus. Através dessa atitude de fé, que estava no momento de crise, de adversidade, ela segue para um outro rumo. Aí agora aqui, irmão, a outra grande verdade que a gente precisa entender. Irmão, tem hora que uma perca aqui, que a gente acha que é perca, nem toda perca, nem todo momento que estamos perdendo alguma coisa é perda, irmão. Há momento em que estamos perdendo, achando que estamos perdendo, mas está nos induzindo, nos impulsionando, nos empurrando para outra coisa maior e melhor. Nem toda perda é perda. Nem tudo que estamos perdendo, achamos que estamos perdendo, mas não é perda. Deus está usando aquela situação para nos empurrar para uma coisa melhor. Então ela colocou a fé em Deus e através da fé dela, levou a ela as coisas inimagináveis. A sua fé te levará para coisas inimagináveis. Se você crê, se você usar um momento para oportunidade, para recomeçar algo novo e estar em Cristo, não em crise, e isso fará você adquirir, a ter, a possuir, a ser lembrado de coisas inimagináveis. Tudo depende da fé. Fé é acreditar na coisa que não se vê, mas que tem certeza de que Deus já está fazendo. Olha o que aconteceu com ela. Esta mulher, Ruth, uma da descendência de Moabita, que nós aprendemos que era lá os Moabitas da descendência de Ló, sobrinho de Abraão. Através dela, ela agora passa a ser contada, ser colocada na na genealogia de Jesus Cristo. Jesus tem a descendência dessa mulher também, meus irmãos. Olha que coisa. Olha que coisa. Por quê? Porque ela mudou de rumo, ela mudou de lugar, ela saiu daquele momento e foi para um outro lugar. Ela saiu daquela circunstância e foi para outro lugar e tudo mudou na vida dela. Agora, o que ela fala no versículo 16, dizendo que o seu povo será o meu povo. E acontece literalmente. E ela dizendo que o Deus de Noemi seria o Deus dela. E acontece literalmente, tanto é que ela passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Ou seja, Jesus tinha a descendência dela. Olha, irmãos, que algo extraordinário. O Jesus que morreu por mim e por você tem a ver com Ruth, uma moabita. Por que tem a ver com ela? Porque ela mudou de rumo, ela mudou de lugar, ela não deixou a crise matar ela. Tem crente morrendo por causa da crise. Não, irmão. Quem está em Cristo não morre, não deixa as circunstâncias te matar, mas vence isso. Ela aproveitou a oportunidade, pegou a oportunidade e recomeçou. E nós hoje estamos falando sobre ela. Glórias a Jesus. Aqui ela, através dela, vem também acontecer que a descendência é de Davi, né? Davi vem descender dela, né? Outra coisa muito interessante, meus irmãos, que ela vem casar com o filho de Raabe. É interessante isso. Ela vem casar com o filho de Raabe. Raabe também está na genealogia também de Jesus. Irmãos, é muito interessante isso. São duas mulheres que não eram da descendência israelita, mas por mudança de fé, por acreditar em Deus, por depositar a sua fé em Deus, eles agora passam a fazer parte de uma história que mudou o planeta. Mudou o planeta, mudou o universo. Mudou a minha vida e mudou a sua vida. Ela casa exatamente com o filho de Raabe, Boaz.
Irmãos, é muito interessante isso. Só para vocês verificar isso, vamos comigo, Ruth capítulo 4. Abre aí, por favor, Ruth capítulo de número 4. Vamos comigo que fica até mais fácil, comigo não, com a Bíblia, né? Fica até mais fácil para nós termos uma compreensão disso. Quando temos fé, a fé provoca coisas inimagináveis. Então a gente precisa de fato, estar em Cristo e não em Cristo. Olha, capítulo 4 de Ruth, o versículo 13 a seguir, versículo 13 até o versículo de número 22, vai falar isso que eu disse para vocês. Olha, vamos ler primeiro, depois eu falo o comentário. Olha, o que a fé dela promoveu? A fé dela mudou a história dela, pessoal, e tem a ver com a nossa história hoje e da igreja, que Jesus descendeu dela. Versículo 13, assim tomou Boaz Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, seja o seu nome afanado em Israel, lembrado em Israel, e ele te será recreador da alma, conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama, e teve ela te é melhor do que os 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs o seu regaço e foi a sua ama. E os vizinhos e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, Noemi, nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Versículo 18. Estas são, pois, as gerações de Perez gerou Hezron. Deixa eu ver aqui, tem um slide aqui só disso. Deixa eu achar esse slide, quero colocar ele, está lá embaixo. Glória a Deus, glórias a Jesus. Cadê, meu Deus, cadê? Tem um slide aqui que vai contar exatamente a genealogia desses, daqui que vai falar de Ruth, vai falar de Davi, vai falar de Jesus, enfim, de tudo aquilo que assim aconteceu, levando exatamente para esse momento tão especial, né? A atitude, a fé muda e faz as coisas acontecer de forma inimagináveis. Aqui, achei. Então esse slide aqui, eu só vou ligar aqui, depois eu vou falar sobre ele de novo, né? A genealogia de Davi. Nesse slide, a genealogia de Davi, vai começar com Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Perez. Aqui nós vamos agora, Perez, como está escrito aqui, ó. Estas são, pois, as genealogias de Perez, que era filho de Judá. Perez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Em Mateus capítulo 1, você vai ver lá Boaz ligado a Raabe, que é o Salmão. Então, na verdade, o que aconteceu? A fé dela, de Ruth, leva a coisas inimagináveis. Não se sabia, mas foi a atitude dela de acreditar no Deus de Israel e de voltar à sua vida que fez tudo isso aí mudar. Então, eu vou voltar aqui nessa, depois no final, vou falar sobre essa genealogia aqui, ok? Só quis mostrar isso aí para nós termos uma noção. Vamos lá no tópico 1 de novamente, para nós aqui entendermos, ok? Já entendemos isso, vamos lá. A crise 1.1. A crise não é o seu fim. A fome chega a Belém. Então a família de Noemi muda-se para Moabe. Lá seus filhos crescem e se casam com as moabitas, Ruth e Orfa, ok? A crise não é o fim. Então eu tenho que pegar um momento aí, irmão, e tem que virar isso. Eu tenho que ser vencedor. Você precisa ser vencedor, você tem que virar isso. Vai virar como? Crendo em Deus, buscando em Deus e tendo atitude. Braço cruzado também não vai resolver nada. Se lá, Noemi, com a sua família,
permanecesse ali, ficasse ali, sabe o que queria acontecer? Todos eles iriam morrer até de fome, meus irmãos. Olha o que aconteceu no capítulo 1. No capítulo 1, como já fizemos aqui texto de referência, mas só quero fazer uso do versículo 2. E era o nome deste homem, Elimeleque, o nome de sua mulher, Noemi, os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe, ficaram ali, tiveram atitude. Tem atitude. A crise não é o fim, é o começo, ou algumas das vezes é o recomeço. Glória a Deus. Vamos lá então, 1, 2. Esse mapa aqui, antes de ir para 1, 2, perdão, esse mapa aqui de slide, do livro de Ruth, é só para nós termos uma noção, aonde era Belém e aonde era Moabe. As terras de Moabe, aonde passou Israel, que os moabitas não queriam deixar Israelita passar. Só vocês terem a noção que tem lá o mar Salgado, o Mar Morto, né? Está perto ali do Mar Morto também, e o Rio Jordão, que fazia a separação ali era o Rio Jordão, tá bom? Que fazia ali as fronteiras, para a gente ter mais noção disso. Então esse mapa aqui é só para nós termos uma noção, ok? Aonde é as terras de Moabe e aonde era Israel, aonde era Jerusalém, aonde era Belém, aonde era Canaã, né? A terra de Israel. Só para vocês terem uma noção, ok? Onde está a terra de uma, onde está a terra da outra. Não era tão perto também não. Vamos lá? Glória a Deus. A crise não é o seu fim. A crise não é o seu fim, mas a fatalidade chega em Moabe e a casa desta família é a morte de Zima, o esposo, os 2 filhos. Noemi decide liberar suas noras e Ruth e Orfa para suas famílias voltar para Belém. Escute isso. Ele sai de Belém por causa da dificuldade, por causa do problema, por causa da crise. Mas eles não morrem lá por causa disso, eles tomam atitude. Vai para Moabe, para a terra dos Moabitas. Fica lá por um período. Esse período não se conta aqui a Bíblia qual que é esse período. Se é 1 mês, se é 2 meses, se é 1 ano, se é 10 anos, não se sabe. Ficou lá por um período. Eu acredito que não é um período muito curto, não. Eu acredito que não é um período muito curto, não. Mas ficou lá por esse período. Num dado momento, irmão, começa a adversidade a acontecer de novo. E agora essa adversidade não é somente a fome. Noemi perde Elimeleque, que é o seu marido. Noemi perde seus 2 filhos, Malom e Quilion. Olha só, que perda. Olha, problema de alimentação, problema de fome, perde marido, perde 2 filhos. Olha o que aconteceu. Ela sai de um lugar, ele sai de um lugar por causa da crise mesmo, toma atitude, vai para lá, por um período vive bem. Mas em um dado momento acontece a adversidade, irmão. A adversidade a gente vai enfrentar todos os dias. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. A gente só quer viver na bonança. Claro, irmão, nós desejamos isso. Mas a bonança completa, irmão, é só no céu, tá? Aqui na terra não tem não. Aqui é cheio de altos e baixos. Ora a gente está ali em cima, ora está aqui embaixo. Ora a gente está bem, ora há momento de adversidade. Sempre vai existir isso. E nós precisamos de estar em Cristo para isso não nos dominar. Irmão, ela perde marido, perde os 2 filhos, tem problema ali naquelas terras, tem problema de adversidade também. Então a adversidade é grande. Lá ela passava, não teve dificuldade de alimentação, não tinha. Então eles foram para lá para poder sobreviver. Quando chegam lá para sobreviver, ela perde aquilo que ela mais amava, que era o marido, Noemi, que eram seus 2 filhos. Mas, irmãos, você não deixa a fatalidade te dominar. Não deixa a fatalidade te conduzir. Conduz ela. Glórias a Jesus. Importante. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura do pão de Israel. Foi onde Noemi convidou suas 2 noras, também viúvas, para irem a Belém, onde havia pão. Ruth 1,7, vamos lá, Ruth 1,7, não tem como dar uma precisão disso, mas sim uma noção. Pelo que saiu o lugar onde estiver e as suas 2 noras com ela, indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá. Irmãos,
Outra coisa importante também aqui, que Belém significa casa do pão, ou seja, sair do lugar que não tinha para ir para o lugar que tem. E eu tinha saído de lá que não tinha, para ir para o lugar que também que tinha, mas agora está o recomeço. A grande questão aqui é o recomeço. Você vai voltar para onde está, você vai voltar para onde era, você vai voltar de onde você era para recomeçar. Glória a Deus. Glórias a Jesus. A crise, vamos lá. A crise não é o seu fim. Nesse slide, só vamos ter mais aqui uma palavra, só para a gente já partir para 1.2. Quando lá no 1.11, diz assim: tornai minhas filhas, porque éreis comigo. Tenho eu ainda o meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? E aqui dizia: olha, não tem mais jeito. Vocês estão livres, pode voltar para casa de vocês. Mas Ruth não, eu vou com você. Ruth decide acompanhar Noemi. Essa atitude lhe colocou em patamares elevados. Glória a Deus. Glória a Deus. O importante da lei também, que é muito importante isso aqui, a lei do levirato. O que seria isso? Segundo esta lei, o irmão do falecido que morava junto com este e dividia as responsabilidades da família em questão deve casar-se com a cunhada para perpetuar a descendência masculina e nome a casa do irmão. Ou seja, morreu alguém, morreu, como no caso aqui, morreu Malom, então o Quilion tinha que casar com a viúva para poder exatamente, vamos dizer assim, Quilion, mas só que ele estava casado com órfã, né? Mas se tivesse outros filhos, tinha que casar com essas duas aí, com uma dessas duas, para poder dar a descendência dele. Então era a lei do levirato, era uma lei que deveria se prosseguir. Nós não vamos entrar em questão disso. Importante também, podemos enumerar 3 aspectos do caráter de Ruth a saber. É muito importante isso. Letra A, um caráter amoroso e confiante. B, um caráter fortalecido na fé em Deus. Um caráter decidido e firme. Aqui é que está a questão, é a palavra caráter. E é muito importante isso, nós entendermos isso. O que traz a característica, na verdade, da pessoa, mostra quem é a pessoa. Ou seja, ela tem um caráter que não deixa ninguém dominá-la, mas ela é dominante. O que domina ela é Deus. Então ela tem um caráter amoroso, afetivo, que ela se apegou à sua sogra enquanto o órfão não teve esse caráter. Ela pegou a sua sogra, apegou a ela e disse: o seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo, onde tu ir e for, eu vou contigo. Então é um caráter amoroso, decidido, ainda que tinha perca, ela ia sair de onde ela estava, ia sair do seio da sua família, de pai, de mãe, de onde ela foi criada, por um caráter amoroso, um caráter fortalecido da fé em Deus. Ela tinha uma definição: agora estou com Deus, então eu vou servir a Deus. Definição, fé convicta, um caráter decidido e firme, ou seja, nenhuma circunstância, nenhuma daquelas coisas ali da terra dela, da parentela dela, da convivência dela, dobrou ela para continuar ficando ali. Ao contrário, ela foi firme. Eu vou e vou, pronto, está decidido. Então você tem que ser firme também em suas decisões. Caráter amoroso, fortalecido e decisivo. Glória a Deus. Um caráter amoroso e confiante. Vamos pular isso aqui que já deixamos. Um caráter fortalecido na fé em Deus. Seu povo será o meu povo. Um caráter decidido e firme. Então a circunstância fez com que ela continuasse, né? Uma escolha assertiva. 1.2. Ruth deixa para trás os deuses pagãos dos moabitas e entendeu através dos ensinamentos de Noemi, o testemunho que eu já havia dito, que a idolatria precisava ser extirpada da sua vida. Muitas vezes pensamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus, virando objetos de idolatria. Irmãos, ela fez a escolha assertiva, abandonou tudo para seguir Deus. Agora aqui, que preciso dizer aqui nesse slide, é muito importante isso aqui, ó. Muitas das vezes passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos. É isso que eu quero dizer para vocês.
Ela tinha um sentimento na terra dela? Tinha. Um sentimento com a família dela? Tinha. Ela tinha um sentimento onde ela foi criada? Tinha. Tinha esse sentimento, que era ser humano. Mas só que ela não deixou isso te dominar. Irmãos, nós temos que abandonar coisas. Temos que abandonar comportamento. Aí é questão de caráter. O caráter dela levou exatamente a mudar o comportamento. Sabe quando o caráter da gente é mudado? Quando nós mudamos as nossas atitudes. A mudança de atitude faz um caráter ser moldado. Se nós continuarmos tendo as mesmas atitudes, nosso caráter nunca será moldado. É importante entender isso. As atitudes mudadas levarão um caráter moldado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Você vai ser moldado pela verdade de Deus. Então, mudança de comportamento. Então, se sentimento, ela não deixou o sentimento dominar, ela dominou, ela mudou o comportamento dela, perdão, ela mudou o comportamento dela, mudou as práticas dela, mudou tudo, irmão. Então, a gente tem que mudar. Quando nós mudamos tudo isto, não deixamos as coisas nos dominar, nós iremos alcançar o melhor de Deus. O melhor de Deus para a nossa vida. Então, outra coisa muito importante, cuidado para não deixar o apego a alguma coisa fazer com que isso se torne uma idolatria. Tem gente que acha que a idolatria é só ter uma imagem de um deuses. Não é somente isso não, irmão. A idolatria não é somente ter imagem de alguns deuses. Não é só isso não. Há muita idolatria no coração, que não tem imagem, mas tem no coração. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo alguma coisa mais do que a Deus, é idolatria, é a troca, é amar alguma coisa mais do que amar a Deus. Por isso que é idolatria a deuses, porque está amando mais a deuses, está cultuando mais a deuses, está voltando mais às deuses, então isso é idolatria, porque está amando mais aquilo do que o Criador. Então a idolatria não está relacionada, ligada somente à imagem. Tem muita coisa dentro da gente que quer nos levar à idolatria, amar a mais. Então se eu amar mais a minha esposa do que a Deus, é idolatria. Então eu preciso, porque eu estou mudando isso, estou transportando o meu amor principal para uma pessoa. Eu preciso amá-la como esposa, mas eu não posso, em hipótese nenhuma, ser superior a Deus. O meu amor principal é a Deus. Então tudo aquilo que toma o lugar de primeiro lugar de Deus é idolatria, ok? Importante, caráter decidido do filme, já falei. 1.3, caminhe com alguém que te aproxima de Deus. Isso é importantíssimo. O autor trouxe uma frase, uma temática maravilhosa. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Vamos lá? Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi levou a fé na vida de Ruth e lhe trouxe salvação, irmão. Olha, fica esse slide aí. Olha só. Quando você caminha com alguém que tem fé em Deus, que só fala de Deus, só fala de Bíblia, irmão, isso te aproximará de Deus. Tem até um ditado popular aí, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O que quer dizer? A influência da pessoa leva a pessoa para o caminho mau. Então eu tenho que caminhar com quem? Com quem tem fé em Deus, com quem fala de Deus, com quem vive uma fé em Deus, com alguém que fala de Deus e não fala mal dos outros. Irmão, se você reunir com os outros que ficam falando mal dos outros, você também vai falar mal dos outros. Irmão, caminhe com alguém que te aproxima de Deus e não que te distancia de Deus. E Ruth caminhou com Noemi e isso fez com que ela se aproximasse mais de Deus. Então caminhe com alguém que te aproxima de Deus e não que te distancia de Deus. Alguém que distancia de Deus, se distancia dele também, te aconselho isso, porque eu não posso me afastar de Deus. Não, você não pode se afastar de Deus. Ah, pastor, eu vou pregar para ele porque vamos. Irmão, preste bem atenção, meu Deus, tem gente que acha que sabe mais do que Deus, tem gente que acha que tem mais poder do que Deus. Irmão, você não muda ninguém.
O Espírito Santo também, ele só muda a pessoa quando a pessoa quer ser mudada. Se ela não quiser ser mudada, Deus não vai obrigar ninguém a ser crente não, irmão. Deus não invade a vida de ninguém não. Então você não muda ninguém. Não vem com essa ideia de achar que você é melhor do que os outros, melhor do que Deus. Não, não é não, gente. Então se alguém tem a palavra que distancia de Deus, eu me afasto disso. Porque eu tenho que estar pertinho de Deus e não longe de Deus. Vamos lá, eu ensinei que devemos valorizar quem nos aproxima de Deus, pois essa pessoa realmente é um instrumento de bênçãos para a nossa vida. Isso é importante, hein? 2, vamos para o tópico 2. Superando a crise. Diante da crise, muitos ficaram vulneráveis, sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Irmão, tem 2 porém aqui. 2 porém importantes a ser dito aqui. Superar, com certeza, a gente tem que superar. Superar é enfrentar. Tem que enfrentar, a gente tem que lutar, a gente tem que guerrear. Superar, a superação, irmão, é guerrear, é lutar, é batalhar. Tá? Agora, nós temos, todo ser humano tem uma dificuldade, escolha. Aí a gente vem com aquele pensamento que de certa forma não é errado. Devo ou não devo? Essas 2 palavras eu quero falar. Devo ou não devo? Posso ou não posso? Prossigo ou não prossigo? Ou seja, eis aí a questão. Fica uma pergunta ao mesmo tempo com uma indecisão. Uma vontade de se fazer, um medo de se realizar. Fica ao mesmo tempo essa indecisão. Faço ou não faço? Devo ou não devo? A escolha, irmão, é claro que muitas das vezes a escolha é algo difícil de se fazer, muito difícil, porque está relacionada à vida. Então a gente tem que escolher bem para que essa escolha não venha nos prejudicar à frente. Então a gente tem que saber escolher. Como que vamos escolher de maneira correta? Primeiro, vou te dar as dicas. Primeiro, orando. Lendo Bíblia, irmão, ler Bíblia é o segredo de tudo, gente. Quando eu leio Bíblia, quando você lê Bíblia, irmão, ler Bíblia é todo dia. Você não tem que comer arroz com feijão todo dia? Ler Bíblia também é todo dia. Você não tem que tomar água todo dia? Orar também é todo dia. Você não tem que se afastar de um precipício para você não cair lá e morrer? Então todo dia também você tem que fugir do pecado. Irmão, é todo dia. Como que eu vou ter um norte, como que eu vou ter uma facilidade para escolhas? Orando, lendo Bíblia, buscando a Deus, me afastando dos maus caminhos. Lendo Bíblia, irmão, vai me dar direcionamento. Orando vai me dar direcionamento. Claro que tem essa pergunta, devo ou não devo? Devo ou não devo? Vou fazer ou não vou fazer? Então, eu só vou ter a questão, a facilidade da escolha partindo do princípio que eu tenho a Bíblia na minha vida, que eu busque isso a Deus. Outra coisa importante que eu preciso dizer aqui para vocês, que está aqui na revista, que acompanhem para mim, por favor, foco na lição, no item de número 2, foco na lição. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. Como que eu vou fazer a minha escolha com os olhos do Senhor? Lendo Bíblia e orando, gente, e esperando o momento certo da decisão. Tem gente que toma decisão precipitada, fala precipitadamente, tem outros que não faz nada, fica de braço cruzado, tem 2 extremos. Um toma precipitado, o outro não faz nada. O que a gente tem que fazer, irmão? Vou ler de novo aqui, ó. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. Os olhos do Senhor não tem escolha errada, porque Ele vê além, Ele vê o amanhã. Glórias a Jesus. Superando a crise. Noemi, mesmo vivenciada uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, ou seja, havia em que o problema que existia lá em Belém já havia até cessado, né? Assim, Noemi, movida por esta boa nova, parte para Belém com sua nora e Ruth. Movida por fé, 2.1, movida por fé,
mesmo na crise. Ruth e Noemi estavam diante de uma crise pior do que a perda material. Elas haviam perdido pessoas que amavam. O luto era inevitável. Elas não se isolam diante da crise, muito importante isso, nem do luto, nem da tristeza, mas levantaram-se, seguiram em frente, resolvem recomeçar. Irmãos, quando somos movidos pela fé, nós não estaremos deixando que a crise nos vence, mas em Cristo venceremos. Elas não se isolaram por causa do luto, elas não se isolaram por causa da perda, não se isolaram por causa da tristeza, da dor, elas não se isolaram, não ficaram no quarto escuro. Irmão, sabe por que a depressão muitas vezes entra? Porque você deixa as coisas externas entrar na sua cabeça. Olha. Não vamos deixar não, gente, é fácil, claro que não é, mas não vamos deixar não, porque quem lê a Bíblia, quem ora, quem busca, de fato, consegue superar isso. Irmãos, elas tinham toda a tendência de viver uma vida isolada, deprimida. A Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Ruth e Orfa perdeu os maridos. Não tinha nem filho, não tinha neto, não tinha ninguém, irmão. Elas 3 sozinhas, no caso agora passou a ser 2 sozinhas. Perdeu a outra nora, foi embora para sua família. Irmão, ficou só as 2. Então tinha toda a tendência de se isolar, tinha toda a tendência de dizer, coitado de mim, tinha toda a tendência de viver num momento depressivo. Mas foi o contrário, a fé levou a elas a um recomeço. Quem tem fé em Cristo, está em Cristo, levará a um recomeço. Glória a Deus. Glórias a Jesus. 2:2. Nas crises, faças as escolhas em Deus. É muito importante isso. É fazer as escolhas em Deus. É pedir. Ruth deixou seus pais, sua zona de conforto, seu povo, sua cultura, para uma nova vida, como está lá no versículo 16. Ruth escolheu servir ao Deus vivo. Irmão, na crise, faça a escolha em Deus. Foi o que Ruth fez. Ela deixou o seu país, Ela deixou o seu país, deixou sua zona de conforto, seu povo, sua cultura, seus pais, com certeza também, deixou tudo para seguir o Deus Todo-Poderoso. Fez a escolha em Deus. Irmão, faça a escolha em Deus, que Deus irá te surpreender. Glórias a Jesus. 2:3. No mundo tereis aflições. Do mesmo jeito que a crise chega, ela sai, irmão. É uma questão de tempo e tudo voltará ao normal. Eclesiastes 3:1, todo mundo sabe disso. Devemos permanecer confiantes no Senhor Jesus, irmão. Do jeito que chega a tempestade, até é uma imagem, uma figura, tirar a palavra imagem para não misturar aí, a figura de alguém pegando até o tempo que está ruim lá e abrindo ele. O tempo vai passar, irmão. Então vamos estar em Cristo. No mundo tereis aflições. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. João 16:33. No mundo, ele já afirmou, teremos aflições. Bom ânimo, ele está com a gente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28, irmão. Todas as coisas contribuem por aqueles que esperam em Deus. Esse momento que estamos vivendo, irmão, se você estiver em Cristo, vai contribuir. Aproveite a circunstância que vai contribuir. E já aconteceu inúmeras vezes comigo. De uma circunstância que está acontecendo na minha vida, peguei aquilo e aquilo contribuiu para o desenvolvimento futuro. Então, vamos estar em Cristo. E em Cristo vai haver recomeço. Devemos fazer nossas escolhas de modo assertivo, assim como Ruth, que confiou totalmente em Deus na hora da crise. Vamos lá, 3. Recomeçar é preciso, irmão, isso é muito importante. Todos nós temos que recomeçar alguma coisa, irmão. Vai ter o recomeço das atividades da igreja. Vai ter o recomeço, de forma muito diferente. Muito diferente. Nós vamos ter nos adequar, vamos ter que ser criativo, nós vamos ter que ser, estou orando para isso também, para Deus nos dar direcionamento, para Deus nos orientar, ore para isso também, como que nós vamos fazer.
mas não vamos recomeçar. Algo novo. Recomeçar é preciso. Irmão, recomeçar já veio o seguinte. Irmão, você está construindo alguma coisa e de repente vem a tempestade, derruba aquilo que você construiu. O que você tem que fazer? Você vai cruzar o braço e ficar sentado lá no tempo, chovendo, canivete, sei lá, no tempo e não vai recomeçar? Você vai ter que limpar aquilo que caiu e recomeçar, ué. Vamos recomeçar? É preciso. Uma vida nova é preciso, mas tem que ter recomeço. Recomeço significa você perdeu alguma coisa e você tem que começar de novo aquilo que você perdeu. Mas tem que começar, gente. Se na área empreendedora, recomece. Se você perdeu alguma coisa aqui na área empreendedora, você era empreendedor, recomece. Se você perdeu alguma coisa aqui em qualquer outra área, recomece, mas com Deus, com Jesus. Recomeçar é preciso entender que tragédias são uma realidade da vida. Contudo, também é importante discernir a necessidade de adaptações, reestruturação da vida. Irmãos, é necessidade de se adaptar. Agora, escute essa palavra aqui. A adaptação não significa que você vai adaptar um mundo pecaminoso, não é nada desse sentido. A adaptação é você usar aquele dado momento que vai recomeçar, ou seja, alguma coisa deu errado, você vai recomeçar de forma diferente. Isso aqui, vamos falar na área empreendedora, deu errado no que eu estava fazendo investimento aqui. Qual foi a causa do erro? Foi aqui. Então você não vai voltar naquele mesmo erro não, a fazer de forma diferente para alcançar o sucesso disso. Pegar espigas, olha só, ela vai recomeçar pegando o que? Espiga, restolhos. E Ruth, o Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas através daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. O ato de respigar, ajudar os pobres, os grãos esquecidos pelos ceifeiros, foi estabelecido pela lei de Moisés, como uma espécie de sistema de previdência social, para que as pessoas mais pobres, que não tinham com o que, não tinham plantar, não tinham terra, não tinham nada, para sobreviver. Deus cuida até nos mínimos detalhes, olha só, irmãos. Então, o dono da terra, ele não tinha que sair catando o que caía lá, o que ficava lá, não. Ele tinha que deixar para os pobres estavam autorizados a entrar na terra dele e pegar o que estava sobrando. É a forma de Deus cuidar dos seus, né? Olha só que coisa interessante, né? Então, adaptação. Ela não tinha terra, mas ela foi respigar. Ela não tinha parente também, mas ela foi lá para poder justamente sobreviver, recomeçar. Recomeçar é preciso. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guiam nesse processo de recomeço. É muito importante isso, para que nós entendamos que nós não estamos sozinhos. Vamos recomeçar, como discípulos de Cristo, vamos recomeçar alguma coisa? Vamos recomeçar, mas temos a palavra de Deus que dá o norte, temos Jesus em nossa vida, tem o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda. Então é isso que vai fazer com que eu e você possamos ser bem-sucedidos em nosso recomeço. A grande questão aqui hoje, irmãos, a crise também é uma oportunidade para recomeço. Hoje aqui é aquelas pessoas que perderam alguma coisa, não estou falando até na área empreendedora, perdeu alguma coisa, mas tem como recomeçar. Vamos recomeçar? Vamos nessa oportunidade dessa crise, recomeçar? Recomece, irmão. Recomece. Deus estará honrando você. É isso. Vai recomeçar com a palavra de Deus, recomeçar com Cristo na sua vida, com o Espírito Santo na sua vida, e isso irá te proporcionar coisas maiores. Milagres no recomeço. Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espigas nos campos após as cegas. Todo recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação. Isso é importante demais. Todo recomeço requer atitude. Irmão, você tem que ter atitude. Você precisa ter vontade. Você precisa ter foco e determinação. Vamos aqui, em rápidas palavras, definir isso. Atitude. Olha, o que é recomeço? Vamos enumerar. Atitude, vontade, foco e determinação. 4 pilares para o recomeço. Atitude, não é ficar parado não, agir. Vontade, não é achando que você é a pior pessoa do mundo não. Eu vou prosseguir, eu vou continuar. Irmão, se ela ficasse lá, ela ia passar fome, ela ia morrer de fome. Atitude, vontade de vencer, foco, eu tenho um objetivo, eu vou prosseguir. Hoje
Amanhã, depois da manhã, eu tenho um foco. Estou determinado. Não vai ser lá o respigar ou pegar só o resto, vamos falar essa palavra, o resto. Mas é através desses restos que está ficando lá das espigas que fez com que Ruth viesse conhecer Boaz. E através disso tivesse ela proteção da sua própria vida e Jesus descender dela. Irmãos, a atitude, vontade, foco e determinação. Pega essas 4 palavras, coloca no teu coração e recomece. Glória a Deus. Milagres no recomeço. A atitude de amor e fidelidade de Ruth para com Noemi chegou ao conhecimento de Boaz, então, e tão nobre ato tocou em seu coração. Boaz favorece Ruth, deixando para ela uma quantidade maior de grãos. Olha o que acontece. Boaz viu atitude, Boaz viu fidelidade, Boaz viu amor, Boaz viu determinação, que ela estava cuidando de alguém, a atitude dela, ele viu isso e dá algo mais para ela. Interessante, né? 3.2. Toda a ação gera uma reação. Ruth demonstra ser uma mulher de iniciativa. Ela se desprendeu do orgulho, da altivez, reconhecendo a soberania de Deus. É muito importante também isso, irmão. A iniciativa leva a gente a patamares maiores e melhores. Olha, ela se desprendeu do orgulho e da altivez. Lá onde ela estava, ela tinha tudo, irmão. Mas ela foi ali para ser o quê? Pegar, irmão, restolho das colheitas para poder sobreviver. Irmão, não deixa orgulho nem altivez te dominar, não. Recomece. Tenha atitude, tenha vontade, tenha foco, seja determinado. Uma reflexão. O que há em nós que precisamos desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? Que ações terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo? Essas 3 frases, é uma reflexão. Avalie aí, por favor. Depois da tempestade sempre haverá bonança, irmão. Boaz, procedendo conforme a lei, diante de testemunhas, casa-se com Ruth. Depois da tempestade sempre vai haver bonança. Tempestade é para sempre, não, é para um período de tempo curto. Claro que traz alguns prejuízos, destrói alguma coisa, destrói, mas há recomeço. Depois da tempestade, a bonança. Dessa união nasce Obed. Então Ruth entra para a genealogia de Jesus, pois era bisavó do rei Davi. Irmãos, tudo através da sua atitude, vontade, foco e determinação, hein? Essa fala aqui também eu falei já lá no início, né? Da genealogia de Davi. Aqui vocês vão ver as referências, quero que você só note aqui as referências, depois procure, por favor, leia, dá você depois no vídeo ler, Ruth 4, 2 Samuel 3, 1 Crônicas 2, 1 Crônicas 3 e Mateus 1. Então esses 5 textos aqui vai nos dar um entendimento sobre a genealogia de Davi que vem descender Jesus. Está aqui Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Perez, nós lemos lá em Ruth 4, né? Começa aqui, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Salmão casou Salmão Raabe, Boaz, que casa com Ruth, que era filho de Salmão, vem Obed, que é pai de Jessé, Jessé pai de Davi, e assim sucessivamente. Muito interessante isso. Deus cuida nos mínimos detalhes, né? Glória a Deus. 3.3, depois da tempestade, a bonança. Jamais uma moabita poderia entrar na linhagem do Messias, mas Deus viu sua fé e a recebeu. Deus sempre faz além do que imaginamos. Foi a atitude dela que fez com que ela viesse para a genealogia de Jesus. A atitude dela. A atitude mudou tudo. Então tem atitude. Atitude, irmão, não é ficar com o braço cruzado, não. É ir para frente. Glória a Deus. A resposta que damos para Deus e para as crises nos mostra um nível de fé que temos. Então temos fé e acreditamos que Deus vai mudar toda a história. Vamos já para a conclusão, devido ao nosso tempo. Através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com essas grandes mulheres
que, em meio às crises, teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Só para nós lembrarmos aqui que a atitude, a vontade, o foco e a determinação muda tudo, faz você recomeçar. Deus assim os abençoe em nome de Jesus. Tenho certeza que nós aprendemos muito hoje. A crise também é a oportunidade do recomeço e aprendemos com um recomeço com Ruth hoje. Deus te abençoe ricamente. Só lembrando, no próximo domingo, dia 2, lição número 5, enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Enfrentando gigantes, conquistando vitórias no próximo domingo, na nossa escola bíblica dominical, no dia 2 de agosto, tá bem? Deus te abençoe em nome de Jesus. Só quero lembrar os irmãos que à noite temos culto aqui nos canais da igreja. Esteja participando e esteja enviando também os links dos cultos para as pessoas ouvirem e também estar adorando a Deus, ok? Deus assim te abençoe rica e abundantemente. Que Deus assim continue nos conduzindo, nos direcionando para tudo sempre. Vamos orar, encerrando esse momento a nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado, Deus te abençoe ricamente. Senhor Jesus, quero te agradecer neste momento pela nossa escola bíblica dominical. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por estarmos estudando e aprendendo que devemos recomeçar, que devemos voltar e que devemos enfrentar as crises para poder estar em Ti. Meu Deus, obrigado por todos os ensinamentos, obrigado pela sua verdade e agora que essa palavra esteja em nosso coração, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Deus vos abençoe.